entendeu o final de Round 6? Tem certeza? Eu acho que você deixou passar alguma coisinha, hein? Por exemplo, você sabia que este carinha aqui não é o vilão da série? E muito menos esse aqui. Quando eu te contar quem é o verdadeiro vilão, você vai cair da cadeira. Lembra aquele velhinho que muita gente ficou com raiva no final da série? Então, você não sabe da missa pela metade. Quando eu te contar realmente o que ele fez, você vai querer matar o velho com certeza. E a série conseguiu vários feitos históricos aí pra Netflix e vários outros recordes falando de séries do mundo inteiro. E tem muitas outras curiosidades muito importantes da série que você precisa saber. E essa segunda temporada, será que vem? Será que não vem? O diretor já falou que não tá com muita vontade de fazer a segunda temporada não. Mas eu vou falar pra você, essa segunda temporada vai vir sim. E eu vou te provar isso neste vídeo. E ó, que moleza, você vai lá, ganha um joguinho de criança e leva 45,6 bilhões de wons pra casa. Olha só em quanta grana, né? Na verdade eu não sei se você teve essa mesma curiosidade que eu de ir lá enquanto estava assistindo a série e procurar quanto vale essa grana. E vale 208,5 milhões de reais na cotação atual. É muita grana. Só para você ter uma ideia, dá para pagar aí 5 anos do salário do Neymar, um dos jogadores mais bem pagos do mundo na atualidade, com essa graninha aí. Então, na verdade, dá para pagar até mais um pouco, né? 5 anos e uns 6 meses mais ou menos. É muito dinheiro. É dinheiro para arrebentar, dá para fazer muita coisa com essa grana. E esse vídeo aqui foi feito exclusivamente para você que, assim como eu, é super fã da série e não gosta de perder nenhum detalhezinho, quer ficar atento a tudo, realmente tudo que aconteceu, todas as curiosidades, tudinho. Então esse vídeo foi feito pra você e ainda mais tem várias informações importantes como segunda temporada e muito mais. Só que pra isso, pra você entender tudinho, você não pode pular o vídeo, então assista atentamente até o finalzinho, sem pular, hein? E vamos pro vídeo. E bem que parece até fácil, você vai lá, realiza algumas provinhas e tal e sai milionário. Se alguém fizesse essa proposta pra você, de repente, do nada na rua, você aceitaria? Mas se nessa proposta você descobrisse que se você perdesse o jogo ou cometesse alguma falha, por menor que seja nesse jogo, você seria morto. Daí o negócio já começa a mudar de figura. E fica mais difícil ainda quando você percebe que agora não tem volta mais, porque é assim que os jogadores descobrem no meio do jogo. E não se apegue aos personagens nessa série aqui, porque ele tem grandes chances de morrer e ter uma morte bem trágica. Mas se fosse com você lá, porque essa série ela faz muito isso com a gente em todo momento. Você viaja pra caramba nessa série, você entra nessa série de uma forma que você fica torcendo pros personagens, que você fica com raiva de quem faz algum mal pra eles ou quando alguma coisa vai acontecer pra eles, e você até se imagina em algumas situações do jeito que essa série faz você viajar. E se fosse um amigo seu lá, se fosse algum chegado seu, será que ele ia te proteger? Você poderia confiar nele? Ou se sua vida dependesse disso, se a vida dele dependesse disso também, ele poderia te apunhalar pelas costas ou por dinheiro? Será que o seu melhor amigo trairia você por dinheiro? Será? A série sul-coreana tem um ritmo intenso que dá aquela vontade de você maratonar tudo, e além da tensão, do suspense do jogo, tudo fica ainda mais desafiador quando os personagens descobrem que vale tudo, passa, entre aspas, né? Porque algumas coisas não são permitido, mas o que é ou não permitido é só na visão lá dos soldados, do juiz, eles que determinam lá na hora e você não tem escolha. A gente viu isso naquele episódio onde o médico tinha as provas reveladas antes de que elas acontecessem, e quando isso não aconteceu, ele ficou louco e quis matar todo mundo, mas o chefão dele chegou lá e colocou ordem em tudo e matou até mesmo o soldado que revelava as provas, porque ele achou isso injusto com os outros competidores. Então, até mesmo entre eles lá
tem uma hierarquia e a gente já vai falar mais sobre isso, onde eu vou explicar pra vocês o que significa cada símbolo daqueles nas máscaras deles. Mas a gente também viu que os personagens começaram a descobrir algumas coisas que deixou tudo isso aqui muito mais desafiador. Quando um deles mata outro meio que sem querer, e naquilo eles viram que quem matou não sofreu consequência nenhuma, como eles achariam que iria sofrer. Então eles aproveitam disso para começar a matar geral de noite, para dessa forma conseguir com mais facilidade eliminar os possíveis concorrentes que iriam surgir durante uma prova. Aí você vai vendo que vencer as provas é apenas um detalhe para se manter vivo até o final dos jogos, e que você vai conhecendo bem melhor os personagens, que vai se aprofundando na história de cada um. Eles vão lá falando entre eles mesmo um pouquinho da sua vida, e isso é feito para você se apegar mais a cada personagem, e é feito propositalmente pelo diretor. Por quê? Porque o diretor é ruim pra caramba e quer que todo mundo que esteja assistindo a série sofra pra caramba. E em cada jogo um pouco da história deles também é mostrada, até mesmo do velhinho. Se prestarmos atenção, tudo é mostrado, e no final da série ele ainda fala pra Ji-hoon que tudo que ele contava da sua vida durante os jogos era verdade. Então o desenvolvimento do personagem é bem interessante, da mesma forma que teremos tudo muito bem estruturado quando eu falo dos vilões. É tudo muito bem separadinho, quem são os mocinhos e quem são os vilões da série, e quem vai se corrompendo ao decorrer das provas, que na verdade é a maioria deles. Sobra só mesmo o Jin-Yoo e o Ali. O Jin-Yoo que eu comparo até mesmo com o Goku. O cara é totalmente inocente, até mesmo quando ele vai se ferrar. Ele sempre tá pensando em ajudar alguém. O cara é muito bom e ele consegue se manter assim até o final da série. O cara é top. E ele até mesmo foi um ótimo líder sem perceber, até quando ele escolheu o seu amigo Seung-Yu pra ser o líder da galera lá, porque ele considerava o cara o mais inteligente de todos, sempre estava elogiando ele, que ele era o mais inteligente do bairro desde pequeno e saiu para ganhar muito dinheiro e não sei o que. E ele foi lá e escolheu o cara para ser o líder, mas ele não fez uma boa escolha, porque a gente viu que ele só estava pensando nele. E o Jin-Ho começou, mesmo sem perceber, a dar vários exemplos e conseguiu ajudar todo mundo do seu grupo. Isso que a gente vai ver mais pra frente, né? Uma curiosidade é que o diretor da série, Hong Dong-hyuk, escreveu a série há 13 anos. E ele disse que quando ele escreveu, ele estava tão endividado quanto os participantes dos jogos, e que se tivesse um convite desse, ele poderia até mesmo aceitar. E ainda ele falou que a série foi rejeitada por vários investidores e até mesmo atores, por ela ser muito bruta. Outra curiosidade muito importante é que esse vídeo aqui foi um dos que mais me deu trabalho para fazer. Eu fiquei mais de 3 dias escrevendo esse roteiro aqui para que ficasse perfeito para você. Então eu ficaria muito agradecido se você perdesse um segundinho do seu tempo e fosse ali deixar um like para mim. Eu ficaria mais agradecido ainda, demais mesmo, se você ainda fosse lá nos comentários e deixasse um comentário falando o que você achou desse vídeo aqui. Ia me ajudar demais. Valeu, tamo junto. E como eu sei que você gosta de curiosidades, vai mais uma aqui. O uniforme dos participantes era verde, porque era a cor que os alunos coreanos usavam no ensino médio. E o rosa dos soldados era para dar mais destaque. É a cor direta oposta ao verde na roda das cores. E você sabe os significados das formas nas máscaras dos soldados? O círculo representa os trabalhadores, o triângulo, soldados, e o quadrado, os gerentes. E essa aqui é a curiosidade mais interessante que você só vai ver aqui. Eu até mesmo voltei na série pra ver se isso era real, e é real. Sabe, nas paredes do quarto, lá onde eles dormiam, no dormitório deles, era desenhado todas as provas, tudo que ia acontecer na série. As provas, detalhe por detalhe, tava tudo desenhadinho lá nas paredes. Tudo que aconteceu, tudo que ia acontecer, tava lá, tudo feito lá, desenhado na parede. Era só eles olharem para a parede e pronto, sabia tudo o que ia acontecer. Não precisava nem matar ninguém para descobrir o que ia acontecer, era só olhar na parede. O problema é que as camas
iriam tampando tudo, e à medida que eles iriam sendo eliminados, a cama também, e a gente começava a ver lá, olha nessa imagem que você não vai acreditar, coisa de louco. E na série, por incrível que pareça, quase não houve nada de CGI. Todos aqueles cenários gigantescos, tudo aquilo, no início, aquele monte de atores, 456 jogadores, eram todos lá, eles estavam todos lá, não tinha CGI em praticamente nada durante toda a série. Ronan significa homem número 1 em coreano. Poderíamos ter identificado o pilantra antes se soubéssemos dessa pista. E também que ele venceu a prova 1, mesmo trapaceando, mesmo se movendo. Isso porque o detector de movimento não conseguiu capturar os movimentos dele, porque ele não tinha aquele chip de identificação que os outros participantes tinham. Então ele passava de boa, por isso que ele foi o primeiro a atravessar a linha com facilidade, mesmo sendo bem velhinho. Ah, tá bom por enquanto, né? Agora vamos voltar às nossas programações normais, que a gente tá chegando num dos momentos mais importantes aqui do vídeo, que tem muita coisa pra você saber. A corrida do ouro. Vamos falar um pouco da trajetória que os participantes tiveram desde o comecinho até o final. E essa aqui é a primeira prova, onde eles têm que atravessar um campo sem ser notado pela boneca. Então eles têm que se mover apenas quando ela está de costas. E é uma prova de emocional total, é mais cabeça do que tudo essa prova aqui. Porque imagina só, você vendo um cara levando um tiro do seu lado ou até mesmo caindo em cima de você, e você não pode se mexer, senão você vai ser o próximo. E ainda você não pode ficar pensando muito, ficar travado, porque senão vai acabar o tempo e você vai morrer de qualquer forma. Então aqui é o famoso, se correr o bicho pega, e se ficar... Não, é esse ditado aí, e é isso que acontece aqui literalmente. E quem consegue lidar melhor com toda essa situação, se recuperar de tudo e ainda prestar atenção no jogo, sai vivo. Agora quem é tomado pelo medo, pânico, desespero e trava, acaba morrendo, porque o tempo acaba. E aquele cara que dá a louca, sai correndo, o sensor acaba capturando e ele morre de qualquer forma. E é justamente a primeira opção que acaba acontecendo com o Ji-han, onde ele acaba ficando travado, não se mexe nem para um lado para o outro, não sabe o que fazer. E quando ele decide tomar uma atitude, quando seu amigo avisa ele, vai que senão já era, você vai morrer, não tem o que fazer. Aí ele acaba tropeçando, e quando ele vai cair e a boneca vai captar ele se mexendo, um cara do nada resolve salvar a vida dele, arriscando a própria vida sem mesmo conhecê-lo. E esse cara é o Ali, que a gente viu que ele acaba fazendo isso novamente em uma outra oportunidade, se arriscando para salvar a vida de alguém, mas dessa vez acaba morrendo. King-Seek, aquela que roubou o Ji-han, também lá no fundo é uma boa pessoa e acaba vendo bondade em Ji-han e ajuda ele também ao falar, ficar atrás das pessoas, porque assim o sensor não consegue capturar os movimentos dele e ele consegue se proteger usando alguém como escudo. Por muito tempo isso acaba meio que dando certo, mas mais pra frente ele tem que tomar uma atitude. A formação dos grupos acaba meio que começando ali. Depois desse momento a gente teve aquela pausinha, aquela saída do jogo, e a gente começou a conhecer de verdade melhor os personagens, que teve um aprofundamento melhor na história de cada um, principalmente do protagonista. E quando voltamos aqui pro jogo, já está tudo melhor, já está tudo mais bem divididinho, tudo bem claro. As equipes já estão começando a ser formadas, a equipe lá dos populares, dos fortões, dos selecionados, aquela equipe que você não dá nada, a equipe que pelos que sobraram lá, e acaba sendo a equipe do nosso protagonista. As divisões e hierarquias de cada grupo. Cada grupo faz suas próprias regras, decide quem é o líder. No grupo dos vilões do Fortão, que é formado por sua maioria homens novos e fortes, a não ser uma mulher que acaba entrando por seduzir o líder mais pra frente, e também se mostra útil em algumas situações, mas logo foi descartada nesse grupo. Mas logo é descartada nesse grupo de extremistas antes do jogo de cabo de guerra.
pena o brabão, o vilão acaba dando as ordens. E isso acaba prejudicando demais sua equipe, porque quando ele tem medo de alguma prova ou ele realmente não sabe o que fazer, ele não pergunta para sua equipe, não quer dar o braço a torcer, porque acaba tendo medo de ser substituído por alguém da equipe. Já na equipe de Jinhong, todos têm a palavra, e o grupo é formado por homens, mulheres e um velhinho chamado Ho Young-soo, que ele tem muito conhecimento, e por algumas outras coisas que a gente vai ver lá no final, ele acaba ajudando muito sua equipe. E os vermelhinhos lá, os soldados, também vivem sobre regras e têm suas hierarquias, como a gente já viu, e muita coisa também não é permitido, como ter sua identidade revelada, e qualquer descumprimento ou erro não é tolerado e eles pagam com a vida. Round 2, as alianças e o início das traições e as trapaças. E chegamos ao round 2, que é quando a gente começa a ver as traições entre amigos, as trapaças e mentiras, e até mesmo de um amigo com o outro, como foi o caso de Seung-yu, que já sabia o que iria acontecer na prova e preferiu esconder dos seus companheiros de equipe. Ele poderia manter o seu time unido e pegar uma forma fácil para todo mundo, mas optou por pegar a mais simples e deixar os outros se ferrarem. E a gente também viu as alianças sendo formadas, como foi o caso de Ramineio, que acabou passando o isqueiro pro Jang para facilitar lá a vida dele, mas é claro que teve segundas intenções, que ela queria apenas se aliar ao mais forte do grupo e acabou meio que conseguindo, mas a gente viu que isso também deu bem ruim. A gente também viu a técnica do Jinwoo, que foi muito inteligente e conseguiu, com um tipo lá inovador que nunca tinha sido usado antes nos jogos, vencer e ajudar várias pessoas também com isso, que acabaram copiando a estratégia dele. Ele lá quietinho, só se preocupado em passar e vencer a prova, mesmo pegando o mais difícil, conseguiu até que com certa facilidade se livrar daquela. E como eu sei que isso aqui nunca tinha sido usado antes na prova, porque o velhinho disse, e apesar de não parecer, ele tem a memória muito boa e ele sabe de tudo que aconteceu nas provas. É claro que a gente vai ver mais pra frente que ele tem uma participação especial aqui, né, e sabe de tudo que tá acontecendo, de tudo que já aconteceu, e a memória dele é muito boa, porque mesmo quando ele está lá na cama no finalzinho, ele lembra de tudo que ele passou aqui, das provas, de cada detalhe que ele conversou com o Jinwoo, da sua infância, quando ele contou lá, ele lembra até mesmo que ele contou algumas coisas que eram mentira e algumas coisas que não, e ele sabe, ele consegue lembrar o que ele contou que era mentira e o que não era, como ele falou lá que quando ele morava lá naquela casinha, aquilo era verdade, e várias outras coisas que ele comentou. Então a memória dele, apesar dele meio que enganar lá na prova da Fubeca, a memória dele é muito boa. E agora sim, no terceiro round, vamos ter um jogo que é em grupo. E mesmo assim, vemos um querendo levar vantagem sobre o outro. Gente ruim pra caramba, principalmente no grupo do vilão, onde eles não estão preocupados apenas em vencer. E é nesse momento que Remyu acaba sendo descartada, porque o grupo dela descobre que a prova agora é uma prova de força, cabo de guerra, e ela é a única mulher do grupo e é eliminada. E acaba sobrando, nenhum grupo aceita ela, os grupos já estão fechados, já estão formados, e acaba sendo melhor pra ela, porque mais pro fim a gente vai ver que ela ficou lá bem de boinha e ela não foi morta como todos acharam que ela seria. Já o grupo de Jinwoo é o último grupo que você iria querer entrar se fosse uma prova de força e sua vida dependesse disso, porque é um grupo aparentemente mais fraco, onde tem um velhinho que praticamente não vai fazer nada ali, alguns homens que não se pode dizer que são homens fortes, e também mulheres. Então, para uma prova de cabo de guerra, eles estariam aqui em certa desvantagem, e mesmo assim, levando essa desvantagem, eles conseguem vencer. E é um jogo, cara, é um jogo eletrizante que você fica ali torcendo, e mano, é demais essa parte aqui, porque eles conseguem fazer um negócio totalmente improvável e dá certo. E o mais legal de tudo isso é que não parece um negócio tipo arranjado lá, porque é série, eles tinham que ganhar porque o protagonista estava naquele lado, e sim uma coisa que você fica pensando, caramba, eles usaram aqui uma estratégia, uma tática, um entrosamento tão bom que realmente tudo isso que eles fizeram aqui pode mesmo dar certo em um jogo real de cabo de guerra. É muito legal isso aqui. Deitar de costas. Joguem o abdômen bem lá pro alto.
a separação dos amigos e uma das maiores traições da série. E entramos aqui com certeza no jogo mais triste da série, onde amigos são colocados para jogar contra amigos e apenas um vai sair vivo. Não tem o que fazer, não tem chance de dar empate, sair os dois vivos. Aqui apenas um vai sair vivo. E nesse jogo a gente também conhece melhor quem se, e a gente, a ladra de carteiras, lembra dela? E a gente começa a conhecer um pouquinho da sua infância, quando ela começa lá a falar da infância dela, porque elas falam, uma da gente vai morrer, então vamos contar coisa que a gente nunca contou pra ninguém. E ela começa a falar lá da sua vida, seu sonho, tudo que aconteceu com ela, tudo que ela já passou. E a gente começa a ver um pouco porque ela é tão desconfiada assim. Ela teve uma infância bem complicada, é justificável. Totalmente o oposto de Jin-Ho, que confia demais em todo mundo e até aconselha ela. Fala, você deve confiar mais nas pessoas, você não pode ser assim. Mas ao decorrer do jogo, principalmente na Fubeca, a gente começa a entender um pouquinho ela e que ela é uma pessoa boa, diferente de Sen-Hyo, que mostra-se uma pessoa confiável, uma pessoa boa, só que na verdade não é nada daquilo e acaba traindo quem está mais perto dele. E ele acaba traindo a Lee. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que a Lee arriscou sua vida para salvar alguém e ele faria isso de novo no final da série e acabou fazendo aqui, só que dessa vez ele acabou pagando com a vida. E Sen-Hyo vai mostrar que ele faria qualquer coisa e faria isso de novo pela sua vida, pelo dinheiro e para sair de lá bem. Então a gente vê que agora a máscara dele começa a cair e ele mostrou naquele momento para ele mesmo quem ele é de verdade, o que ele era capaz de fazer. Mas se for assim, o Jin-Ho também trapaceou, o Jin-Ho também enganou o velhinho lá, coitadinho do velhinho. Mas é uma situação bem diferente, não querendo defender o protagonista, mas lá desde o comecinho ele já falou, cara, um velhinho aqui, o que o senhor tá fazendo aqui no meio dessa gente? E ele falou pro Jin-Ho, eu já estou prestes a morrer, eu não duro muito mais não, eu tô com um tumor na cabeça que não tem mais solução, então eu vou morrer de qualquer forma, então quem sabe eu não acabo ganhando e saindo daqui rico. E ele também viu que a situação do velhinho ia cada vez pior, cada vez ia piorando mais, e o velhinho não tava mais nem conseguindo andar direito, e teve aquela situação que o velhinho ainda fez xixi nas calças, e cara, tava cada vez pior, tava cada vez mais difícil, parecia que ele sairia daquele lugar vivo. Então ele pensou assim, cara, a situação dele tá piorando cada vez mais, agora a memória dele tá ruim, como ele vai conseguir vencer alguma coisa se ele não tem força pra nada, se ele esquece das coisas? É claro que qualquer outro participante que vai jogar com ele e ele vai esquecer, vai roubar ele, vai ganhar dele e ele não vai conseguir sair daqui. E a mesma coisa que... quem vai ajudar ele agora? Eu não vou mais estar aqui. Quem vai conseguir ajudar ele? Quem vai dar essa força para ele? Porque se não fosse Jin-Ho, ele já teria perdido há muito tempo. Então se ele ganhasse do Jin-Ho naquele momento, quem iria ajudar ele quando ele passasse dessa prova aqui? Porque os oponentes seriam bem fortes. E outra, o velhinho induziu o Jin-Ho a roubar a todo momento. Ele ficou lá com esse negócio que não lembrava, que esqueceu, e dando lá as fubecas para ele. Então ele foi induzido e foi isso que ele fez. A vida dele dependia disso e ele sabia que o velhinho não iria muito longe. E mesmo se de repente acontecesse dele ser campeão de lá, ele ia sair de lá e quantos dias mais ele ia conseguir ficar vivo? Então ele pensou muito nessa parte e falou, cara, não tem mais o que fazer, já tá com o pé na cova, vamos, né, enterrar, é isso aí. A vingança é a grande revelação. Essa daqui é uma prova que dá medo. Imagina uma ponte alta pra caramba, de vidro, que você não consegue ver o chão, e é intercalada entre vidro temperado que te aguenta e um vidro totalmente frágil que vai quebrar. Então você tem que atravessar essa ponte sem saber de nada e pode cair e morrer a qualquer momento. Então é claro que os primeiros que estão atravessando essa ponte aqui estão assinando sua sentença de morte, vão morrer na certa, não tem o que fazer, você não vai sobreviver. E Jin-Ho é salvo porque ele iria pegar o número 1, mas alguém foi lá e pegou na frente dele, falou, cara, me deixa pegar esse número,
Eu sempre fiquei pra trás minha vida inteira. Eu sempre fui na decisão dos outros. Eu quero uma vez na vida tomar minha decisão. E tomou a decisão errada pra caramba. Foi lá, vai lá, cara, morreu. Foi o primeiro a morrer. É claro que se você pensar, os primeiros não tem chance, mas e os últimos? E se o tempo acabar? Então você também tem que pensar muito nisso, porque tá todo mundo lá morrendo de medo de atravessar. Ninguém vai feliz da vida correndo atravessar aquela ponte. Ah, é minha vez, agora eu vou. Ninguém, todo mundo fica lá meia hora pensando se vai ou se não vai. Se o tempo acabar, não importa se você consegue atravessar ou não, você vai morrer também. Então tem essas duas partes aqui. E a Riminei falou e ela cumpriu a sua promessa de matar Jing Dexu por traição. E chegou o momento, a hora que ela mais esperava. O cara tava lá todo tremendo de medo. Ela foi e se aproveitou da situação com muita inteligência também, né? Nem tanto, porque ela acabou morrendo, mas cumpriu sua promessa e acabou eliminando esse cara chato pra caramba da série. E aí que você vê que a série está chegando ao seu final quando o vilão morre. Vilão ou não vilão? Eis a questão que eu irei falar mais pra frente, como eu já comentei com vocês. Cara, esse cara aqui é o vilão? Eu acho que não, hein? Já vamos falar nisso aí, calma, deixa a curiosidade aí e já vai lá e deixa um like também. Mas vamos continuar aqui, essa prova não serviu apenas pra eliminar o vilão, e sim pra mostrar pro Jin-Woo quem realmente era o seu amigo. Agora sim, ele conhece o cara, a máscara caiu, não tem o que fazer. Agora ele tá vendo quem que o cara é, tudo que ele é capaz de fazer pra sair vivo daqui, e faz ele pensar até mesmo em matar o seu amigo quando ele está lá dormindo, para assim salvar a sua vida e a de Ken-Si, mas ela consegue colocar ele novamente dentro de si, que acaba sendo bem ruim para ela, já que ele acaba matando ela e decidindo a final entre ele e Jin-Woo. A grande final e a redenção de Sen-Woo, um dos maiores plot twists da série. E que final, em que plot twist. Primeiro porque a gente não imaginava que Jin-Woo chegaria tão longe assim. Imaginar até que imaginava, porque ele é o protagonista da série, então ele teria que estar aqui. Mas de que forma ele chegaria aqui? Isso seria muito interessante da gente acompanhar. Mas na verdade eu pensei em um outro final. Eu já estava pensando que a qualquer momento aquele infiltrado lá, o policial, ia dar um jeito de trazer reforços e tudo seria invadido, ou os próprios participantes se voltariam contra os soldados lá, acabariam com tudo aquilo lá, dividiriam o dinheiro entre eles e sairiam todos bem felizes da vida. Mas é claro que esse final também deixou várias pontas soltas. O próprio policial que eu acabei comentando aqui, será que os arquivos chegou ou não? Então isso dá assim uma chance para a segunda temporada, que eu já vou comentar mais sobre isso, que não é apenas isso, hein? Tem uma coisa muito forte que eu vou falar, que essa temporada vai acontecer. Continuando com esse final bem improvável, outra coisa muito improvável acontece. Jin-Woo acaba vencendo a batalha aqui. E no meio disso tudo, entre ficar com o dinheiro, sair de lá vivo e milionário, conseguir salvar a vida da sua mãe e da sua filha, ele desiste de tudo isso e não quer mais o dinheiro. Se os dois desistirem da prova, ela é eliminada, ninguém fica com o dinheiro e os dois saem de lá vivo. Agora, se um dos dois não desistir, aí não tem acordo, ele tem que matar o cara lá e sair vivo e com o dinheiro. Mas ele desiste do dinheiro por alguém que só enganou ele, que tentou trapacear com ele desde lá do começo até o final. Mesmo assim, ele prefere salvar a vida do amigo e continuar sem dinheiro nenhum. E agora de novo outro plot twist, porque aqui nesse final foi assim, um em cima do outro, uma virada atrás da outra que você não acredita. Ninguém imaginaria um negócio desse. O cara desistiu e agora ele vai salvar a vida do amigo. E o amigo, que era um traíra, que só fez coisa errada até agora, vai lá e sacrifica a sua vida para deixar ele com o dinheiro, porque ele ainda fala que ele quer que ele salve a sua família também. Então a gente viu que ele também estava interessado em salvar a sua própria família e não estava pensando só nele, como parecia desde o começo. Jin-Woo, o novo milionário. Antes de começar essa parte, uma partezinha que eu esqueci de colocar no roteiro. Ele acabou atendendo o pedido do amigo e ajudando a família dele. E quando foi aquela parte que ele entregou aquela maleta lá de dinheiro, então essa parte ele cumpriu. Beleza, agora vamos pro roteiro. O cara ficou milionário e não colocou a mão no dinheiro. Será que ele ficou louco também?
desde o começo da série a gente já viu que ele não é uma pessoa apegada a dinheiro. Ele não tinha trabalho, ele vivia lá com a mãe, uma vida simples, apostava e dava o dinheiro para a mãe. Quando ele ganhou a aposta, o que ele fez? Ele deu o dinheiro para a moça do caixa lá, ele saiu distribuindo dinheiro, mostrou que ele não era tão apegado assim ao dinheiro, ele queria apenas dar um jantar lá digno para sua filha, nada mais além disso. A mãe dele sempre falou que ele nunca ligou pra isso, que nunca ligou pra aquilo, que não dá atenção pra isso, que é dinheiro, que não sei o que. E ele lá bem de boa, vivendo uma vida bem tranquila, sem reclamação nenhuma. E a gente viu também que quando ele precisou de dinheiro, que era pra salvar a sua mãe, aí sim ele foi atrás de tudo quanto é forma, e ele foi até mesmo pedir lá pra sua ex, e ainda aceitou dinheiro lá do padrasto da sua filha e acabou devolvendo esse dinheiro quando ele fez aquela proposta. Ó, você aceita o dinheiro, mas nunca mais incomoda a gente. Ele foi lá e devolveu o dinheiro. Viu? O cara não é um cara ganancioso, ele só aceitou de vez entrar para esse jogo aqui mesmo quando ele viu que era a única forma de salvar a vida da mãe dele com essa grana aqui. E também, de certa forma, salvando a sua filha lá, que ele nunca mais ia poder ver. Então ele foi lá e decidiu por isso, só por conta desses probleminhas aqui, que acabou não dando muito certo, porque quando ele chegou a mãe dele estava morta. Então isso que fez com que ele não encostasse mais a mão no dinheiro. O objetivo dele não fazia mais sentido nenhum, então esse dinheiro também não fazia mais sentido nenhum. E foi justamente isso que o velhinho foi lá e conversou com ele no final, que a gente viu que esse velhinho aqui era o velhinho que comandava tudo lá, que era o cara aqui. Esse daqui é o real vilão, que você já vai entender isso mais pra frente. Esse é o vilão da série que eu comentei desde o começo. Ah, mas só por... Não, vocês vão entender daqui a pouquinho. O próprio velhinho falou, você não colocou a mão no dinheiro. O cara do banco, ele não gastou R$1 com bebida, com nada, e ainda pediu dinheiro emprestado pro cara do banco pra não colocar a mão naquele dinheiro que ele considerava sujo. E você percebeu que a série comparou essas apostas de cavalo com as pessoas lá nos jogos, que também eram uma aposta. Eles eram tratados como animais. E aqueles caras lá que ficavam falando em inglês toda hora, aqueles caras com máscara estranha de ouro lá também, que como o velhinho eram daqueles caras que a gente já vai ver aqui, mas eles eram os apostadores. Da mesma forma que Jin-Woo também apostava lá nos cavalos. Então teve essa comparação aqui na série. E Jin-Woo foi convidado para ser um daqueles VIP lá, aqueles caras importantes lá que ficavam lá só assistindo televisão e apostando em quem ia viver ou não. Ele foi convidado pelo cara do banco, lembra? O bancário lá falou, o gerente do banco falou, ó, você é um diferente agora, você é um VIP, você é um cliente VIP, você é uma pessoa diferente, você quer ser essa pessoa? E é claro que ele rejeitou, nem deu ouvido pro que o cara tava falando e depois foi lá pedir um trocadinho pra ele, pra pegar um ônibus, porque ele não ia pôr a mão nesse dinheiro. O grande vilão dessa série não morreu na ponte de vidro. E agora sim você sabe que o velhinho tava por trás de tudo isso. O velhinho tá aqui vivo, tá quase morrendo aqui na cama. Chamou o Jin-Woo pra conversar, explicou tudo que ele fez, por que ele fez, que pra ele era uma coisa divertida, que na verdade ele era muito rico e não sabia onde enfiar o dinheiro mesmo. E viu que isso tava acabando ficando chato, porque ser rico tem uma hora que enjoa. E ele viu que a vida tava passando e ele não tinha como se divertir. Agora ele arrumou esse jogo aqui como uma forma de se divertir, e meio que para não se sentir tão culpado com isso, dizia que estava de certa forma ajudando as pessoas, e elas estavam lá porque elas queriam, ninguém era obrigado a estar lá, elas escolhiam estar lá. Então era meio que ele tentava tirar esse peso da consciência dessa forma. E ele ainda falou, para piorar a situação, que na verdade as pessoas estavam lá, ele não falou isso, mas deu a entender, né? Porque as pessoas estavam lá por conta dele também, porque ele era o cara que emprestava dinheiro para todo mundo, para cobrar depois da mesma forma que foi com o Jin-Woo. Então, como ele ganhava dinheiro? Ele falou que enriqueceu emprestando dinheiro para os outros. Aí os outros acabam ficando endividados e não vem uma forma de pagar. Como o próprio jornal local lá já disse,
que a galera de lá tava toda ficando endividada e não tava mais conseguindo pagar. Então ele endividava as pessoas e trazia as pessoas para esse jogo para ganhar o próprio dinheiro das pessoas mesmo que estavam lá naquele globo, que era o dinheiro que eles estavam pagando as suas dívidas com ele. Então eles estavam lá para ganhar o dinheiro deles mesmo e um matando o outro. A segunda temporada e os recordes da primeira. E agora ficou várias pontas soltas. O que será que vai acontecer? Não vai ter segunda temporada e esse monte de ponta solta no final aí vai ficar muito sem graça. E aqueles arquivos que o policial estava enviando lá, será que eles conseguiam ser completados? Será que os policiais vão acabar recebendo tudo isso e invadindo aquilo lá? E a ligação deles, será que vai ter algum resultado? Porque os caras não vão deixar quieto o sumiço de um policial e deixar, já era. Eles vão investigar de alguma forma e vão acabar chegando lá uma hora ou outra. Será que eles vão mudar de lugar? Será que não vão? Será que eles já têm uma estratégia? E Jin-Han, que estava indo lá encontrar sua filha e decidiu mudar de caminho e vir aqui para acabar com isso aqui de vez. Te viu a cara do brabão, ele não vai deixar quieto isso aqui não. Ele já parou o cara do metrô, tentou pegar lá o agente vermelhinho, o soldado, mas não conseguiu. E agora ele vai até o fim. Mas a série vai deixar isso aqui quieto? Cara, essa série aqui, ela quebrou vários recordes, ela quebrou muitos e é a série mais vista do mundo. Pra você ter uma ideia, a série se tornou a mais vista em 90 países, incluindo os que ela nem tinha sido traduzido ainda. E ainda se manteve mais tempo em primeiro lugar das mais vistas, não somente na Netflix. E em seu primeiro dia de estreia, a série já estava batendo a audiência de Bridgerton e Lupin, e depois já conseguiu superar Bridgerton, Lupin e La Casa de Papel, que é uma das séries mais top lá, umas audiências mais altas da Netflix, e isso em alguns dias. Geralmente isso demora meses para acontecer, de uma série superar alguma dessa proporção aqui. Aí você para pra pensar assim, a Netflix vai deixar bem de boa isso aqui, vai deixar bem tranquilo, não querer continuar essa série aqui. Cara, você já viu a Netflix deixar alguma série pela primeira temporada? É muito difícil, a série tem que ser muito ruim mesmo. E mesmo assim a gente ainda vê eles insistindo lá, colocando mais uma temporada, às vezes mais outra, pra tentar fazer dar certo. Ou dá certo na marra, ou se ferra e a série não dá certo de vez, não tem jeito. Mas eles insistem até não conseguir mais. Imagina uma série que está explodindo, a melhor série, a série mais assistida do momento, justamente na guerra dos streamings, onde a Netflix está competindo diretamente com o Disney Plus, agora Star Plus, HBO Max. Então tá esse negócio todo. Imagina essa luta por audiência se a Netflix vai deixar isso aqui quieto. E Na Casa de Papel, na verdade, não é uma série original da Netflix. A Netflix foi lá, deu um caminhão de dinheiro, comprou a série, fez do jeito que eles fizeram, e a série tinha 15 episódios e foi distribuído agora sim em 3 temporadas, e tá vindo mais temporadas aí. Então eles fizeram da forma que eles queriam. Então não tem diretor, o diretor não quer? Tranquilo, a gente vai lá, compra a série, compra os direitos, manda o dinheiro que quiser lá, compra tudo e já era. Se para uma série aposta eles fizeram isso, para uma série que na época era totalmente desconhecida, como foi lá Casa de Papel, e eles trouxeram e alavancaram dessa forma, imagina uma série que já deu certo, uma série que a sua primeira temporada superou até mesmo as expectativas do próprio diretor da série. E claro que em uma série desse nível, quando tá dando tudo certo, o diretor vai lá e vai fazer, quero não fazer outra temporada. É mesmo, pensa só, num jogador de futebol que tá lá, Neymar, rebentando no seu time. Aí ele vai lá, na época de renovação. Mas eu não sei se eu quero, se eu não quero renovar. Aí o time vai lá, oferece um caminhãozão de dinheiro, o dobro do que eles estavam pensando em oferecer. Aí eu ainda não sei. Eles vão lá, aumenta mais o dinheiro. Agora eu acho que eu mudei de ideia, eu vou querer sim. O diretor tá fazendo a mesma coisa aqui, cara. Ele tá lá, ele sabe que a série é top pra caramba. Foi ele que escreveu a série. Ele tem tudo na mão, os direitos todos dele. Então ele vai lá, não sei, se eu quero, se eu não quero, né? Aí a Netflix vai lá e fala assim, não, ó, a grana aqui. Aí ele, opa, agora eu quero. Ele já insistiu com essa série pra várias produtoras, ninguém quis. A Netflix foi lá e aceitou produzir do jeito que ele queria. Agora ele vai lá e vai falar que não quer. Ele ficou 13 anos esperando por essa oportunidade aqui. A hora que teve e deu certo, ele vai falar que não quer mais?
Galera. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Já tá ficando muito comprido. Já ficou comprido demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixado lá o like. Valeu, falou!